Programa em Foco de volta para você ligado aqui na tela da sua rede premium de televisão. Estamos aqui com um cenário novo para você, para deixar o programa ainda mais atraente. Olha, e o nosso nível de convidados continua cada vez melhor. O Johnson Chen, que tem um programa aqui na grade, depois ele vai falar mais sobre isso, está aqui conosco hoje participando desse bate-papo. No último bloco, nós falávamos a respeito das questões que levam as empresas a fecharem as portas. E dando continuidade nesse assunto, não é, Johnson? A gente vai agora falar, terminar o que nós estávamos falando e falar de outros aspectos também. Legal. Continuando o raciocínio em relação ao planejamento, a falta de planejamento, hoje se recomenda muito você aplicar algumas ferramentas, até mesmo quando você ainda está na ideia do negócio. Né? Uma das ferramentas que nós recomendamos muito é o Canvas, né? O Business Model Canvas, que é um formulário que você coloca post-its, é bem lúdico até, onde você faz uma análise em cima do seu negócio. Mas antes disso, eu ainda recomendo muito você utilizar o Canvas de proposta de valor. O que significa isso? Esse Canvas de proposta de valor também é uma folha onde ele basicamente tem você faz um trabalho nele, um exercício que você vai pensar como que é o hábito do seu cliente, né? Sem pensar em produto ainda. Como é o comportamento do seu cliente? Eu até brinco um pouco que é como se fosse, né, aqueles programas selvagens, contando da vida da natureza. Né? Como é o meu cliente? Como ele se reproduz? O que ele come? Ele vive nas savanas? Então, qual é o hábito dele? Aí disso você entende quais são as dores dele. O que incomoda ele da vida dele em si. E aí você pensa, o que encanta ele? O que é o diferencial? Aí sim, aí você faz um depara, vai para o outro lado, onde está literalmente seu produto, mas ainda não se fala em produto. Vou ver. Dessas dores dele, eu consigo resolver? Como eu resolvo? Isso aqui eu não consigo resolver. Esquece. Descarta. Isso aqui eu consigo resolver? Consigo. Legal. E aí você vai fazendo esse deparo. Em cima, você vai fazer o mesmo trabalho. Como eu encanto esse cara? Eu consigo encantar ele? Não, dessa maneira eu não consigo. Descarta. Isso aqui eu consigo encantar ele. Esse é um agrado, esse é um diferencial. É o que me faz me diferenciar em termos de preço. Vai deixando prático ali, né? Isso. E me faz diferenciar entre preço e valor. Certo. O que acontece? Quando você começa a brigar por preço, quando o seu produto não tem tanta relevância para o seu cliente, ele vai pechinchar. Para ele, comprar de você e do concorrente é a mesma coisa. Então, eu vou brigar por preço. Mas a partir do momento que você tem valor agregado, quando você começa a se tornar um objeto de desejo, um produto que ele quer, o seu produto, aí você mudou. Você não vai discutir mais preço. Preço, fala com o meu concorrente. Você quer diferencial? Você quer o meu produto? E aí é posicionamento. Aí você tem que fazer um trabalho pesado em marketing, em estratégia do seu produto. Entendeu? Então, isso... Aí quando você termina de fazer isso, aí sim você começa a falar de produto. O que o meu produto vai fazer? Juntando tudo isso, o meu produto vai ser assim, assim, assado. Exato. Até mesmo porque as melhores marcas, aquilo que mais sai hoje na atualidade, não precisa de propaganda, né? Você não vai ver uma propaganda da Ferrari na televisão, né? A Coca-Cola também não precisa. Então, por aí vai, né? Agora, falando um pouquinho daquela questão que a gente estava dizendo do fechamento das empresas, né? Eu acho que falta de planejamento, como você mesmo salientou, é o grande motivo para as empresas fecharem. Mas, na sua opinião, quais são as outras questões, os maiores vilões dos empreendedores mal avisados? Outra grande... falando em estatística de novo, de acordo com o Sebrae, 19% fecham por falta de capital de giro. O que significa isso? Quando você abre empresa, às vezes você é obrigado até a pedir dinheiro emprestado para compor esse capital e comprar maquinário ou montar o seu negócio. Só que você nunca conta que você parou de trabalhar, ninguém está te pagando nenhum salário, e você ainda precisa girar o seu negócio, porque não é abrir a porta do seu negócio ou se oferecer para o mercado que amanhã ou imediatamente começa a chover clientes. Não é bem assim. Então, alguns negócios eles têm uma curva para maturar.
para ganhar estabilidade, para ser reconhecido no mercado. Então, nesse meio tempo, o que vai acontecer? Às vezes você já tem funcionários, mas com certeza você tem aluguel, dependendo do negócio, luz, água, você tem contas fixas, despesas fixas. E para isso você precisa de capital de giro. E se você não fez essa continha antes, no planejamento, não fez um planejamento financeiro para considerar esses custos, o que vai acontecer no primeiro mês? Você vai fechar no vermelho. Por quê? Porque você já começa o mês devendo, porque você tem um custo fixo. E não faturou aquilo que você imaginava. E aí chega no segundo mês, terceiro mês. Patinou, né? Patinou. Exatamente. Então, esse é um cuidado extremo que precisa fazer. Na sua opinião, a pessoa que vai começar um negócio agora, independente do segmento, quanto que ela tem que ter já em mente que ela vai ficar sem caixa? É o que? Uns 90 dias, 120 dias, ou varia de negócio para negócio? O que ela tem que ter em mente para não criar uma expectativa que vai levar ela à falência ali na frente? Perfeito. Na prática, varia de negócio a negócio. Tá? Existem negócios que no primeiro mês, realmente, ele já começa a enxergar no ponto de equilíbrio. O ramo alimentício ali, acho que está mais próximo disso, né? Sim, mas sim e não, depende, no fundo, eu depende muito do negócio. Porque, por exemplo, você monta um restaurante para público AAA, né? O AAA, por exemplo, vai demorar um pouco, você vai precisar... Criar um conceito. Conceito, trazer algumas pessoas influentes daquele segmento, para que todo mundo, nossa, ele foi lá. Então demora um pouquinho, mas se abre, por exemplo, o estudo de ponto é o grande segredo. Tá. Tem que estudar bem o ponto, fazer um trabalho, por exemplo, que a gente chama de geomarketing, que é o quê? Fazer um estudo daquela região e analisar uma série de fatores, inclusive até mancha de calor, ver o fluxo na frente do seu estabelecimento, precisa pensar em muitas coisas em relação a isso. Mas o ponto de equilíbrio do negócio, para parar de usar o capital de giro, ele varia de negócio a negócio. Mas isso você precisa saber antes já. Não pode ser uma surpresa. Por isso que precisa se planejar e fazer um estudo detalhado antes. Chamar um consultor para sentar com você, estudar isso junto. Muitas vezes você não tem essa expertise e está tudo bem, entendeu? Peça ajuda. Empreender não é um negócio para afoitos, né? Você precisa ali gostar de jogar xadrez. Exatamente. A questão que não sei se é um mito, se não é, porque algumas pessoas muitas vezes acreditam que o fato do negócio não ter ido para frente foi o fato da concorrência. Você acredita que esse é um dado também que cresce dentro dessa estatística ou ele é pouco? Não, ele é interessante, ele é bem interessante. Realmente, a maioria das pessoas colocam a desculpa na concorrência. Mas, novamente, pesquisas do Sebrae com empresas que fecharam, sabe qual é o percentual relacionado a isso? 3%. 3%, né? Por forte concorrência, só 3%. Até conflitos internos entre sócios é maior do que isso, percentualmente. Olha só. Para fechar uma empresa. Então, quer dizer, no fundo, o maior motivador, a gente está falando principalmente, tá, dentro do universo do Sebrae, a gente está falando de pequenas e microempresas. Micro, pequenas e médias empresas. Tá? Então, nesse universo, inclusive, né, as pequenas empresas são responsáveis por 98% dos negócios desse país. E estamos falando aí que a participação deles no PIB nacional é mais de 20%. Do PIB, né? E mais de 50% dos empregos são gerados. Então a gente tem que apoiar, a gente tem que... nós precisamos ajudar o micro e pequeno empreendedor, porque esse país a capacidade movimentado por eles. Da máquina geradora está ali, né? Exato. Nas micro e pequenas empresas. Perfeito, isso mesmo. O Johnson Chen, ele é consultor de negócios também, coach empresarial de alta performance, mentor de startups, empresas, conceitos que estão iniciando. E ele está aqui falando com a gente acerca de todo esse mercado, essa transformação que acontece hoje aqui no nosso país. Trouxe algumas fotos e agora a gente vai falar de alguns momentos da carreira dele e desses pontos importantes. Vamos ver? Aí. Esse daí é um grande mentor meu, o José Roberto Marques, né, que ele é fundador do IBC. É onde eu fiz a formação de coaching,
né? Que eu fiz todo o processo até me tornar um Master Coach, porque eu precisava disso. Nós precisamos humanizar os nossos negócios, os nossos serviços, porque tudo é gerado por pessoas. E cada vez mais essas novas gerações, principalmente falando de millennials, você precisa saber falar com eles, precisa saber lidar. Se você tratar da mesma maneira como sempre foram tratadas as gerações anteriores, você vai perder esses caras e não vai criar engajamento. Então, isso daí foi imprescindível para mudar a forma de falar menos e ouvir mais. Incorporar o mindset aí, né? Perfeito. Muito bem. Aí foi quando nós fizemos uma nossa apresentação, vamos dizer assim, de formatura da startup. Certo. Eu tenho algumas startups também, e uma delas a gente fez aí no Sebrae, que é excelente. Se você tem uma ideia, quer incubar, começar, um dos lugares que eu recomendo é a Escola de Negócios do Sebrae. Muito bem. Sabe, não tem custo nenhum, mas você precisa fazer um pitch, eles precisam querer trazer o seu negócio para dentro. Aquele garotão ali eu conheço, hein? Exatamente. Senhor Ralho. Bruno Ralho. Esteve conosco já aqui. E essa foi fizemos uma apresentação para investidores e para outras pessoas que participaram também sobre o nosso negócio. Muito bem. É o pitch. Minha mãe, que é a razão da minha vida, essa daí que me movimentou e me fez tomar algumas grandes decisões importantes, né? Até mesmo quando eu segui a minha carreira toda de consultoria, estava num cargo muito bom numa multinacional, uma consultoria de multinacional, e aí ela infelizmente teve um derrame, né? Paralisou todo o lado direito, e a gente precisa tomar algumas decisões difíceis nessa vida. Continua com essa carreira que está muito bem. Eu estava no Rio, estava no projeto do Rio de planejamento estratégico de um cliente, e minha mãe teve esse derrame, voltei, fiquei uma semana com ela, né, cuidando o tempo todo, e aí foi quando eu senti que, será que daqui a alguns anos eu olharia para trás e diria, deveria ter ficado mais tempo com ela? Ou olharia para trás e diria, que bom que eu fiquei todo esse tempo com ela. E aí foi quando eu saí dessa empresa, procurei uma consultoria menor em São Paulo, mas depois eu acabei indo para o empreendedorismo mesmo, porque eu conseguiria ter mais tempo. E graças a Deus, hoje ela faz tudo. Poxa, tudo que sem ótimo, Gilson. nada, sabe? E foi a sua primeira ali gestora, né? Sua primeira professora. Exato, né? exato. Sem sombra de dúvidas, a nossa família é muito importante na nossa vida, pois traz toda essa formação de caráter do indivíduo. Né? Perfeito. Essa questão de caráter é uma coisa que eu acredito muito, que são os valores. Né? Eu até uso muito um termo, uma metáfora, que é o seguinte, sabe o guard-rail? O guard-rail é o quê? Na estrada, você tem algumas proteções para evitar que um carro, quando ele perde a direção, ele saia da pista. Né? Eu acredito que os valores são como o guard-rail da nossa vida. Então, quando você começar a sair um pouquinho da sua essência, ele vai te alertar. Sem dúvida. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com o nosso terceiro e último bloco, falando a respeito de empreendedorismo e também de atitudes vencedoras para você que está pensando ou já tem o seu negócio, fazer ele decolar ainda mais com as super dicas do Johnson Chen aqui. São só 20 anos de carreira. Daqui a pouco estamos de volta.